Olá pessoal, É, eu vim aqui nesse vídeo deixar minha experiência sobre crise de pânico. Eu tive crise de pânico, nós está em 2017, eu tive crise em 2013. Vou começar aqui a falar para vocês, eu montei aqui um roteiro bem simples. Eu quero passar minha experiência e que isso seja rápido para ajudar as pessoas que eu puder ajudar com a minha experiência, porque eu vi alguns vídeos sobre crise de pânico no YouTube e me ajudou de certa maneira a entender um pouco mais sobre o problema. Até então, quando eu tive a crise, eu não sabia que era crise de pânico. Eu fiquei sabendo depois e não foi nem médico que me disse: você teve uma crise de pânico. Eu fui levando e passando pro médico. Eu acho que doutor, acho que eu tive uma crise de pânico. Você tá entendendo? Então, pessoal, primeiro eu queria dizer, porque assim, a crise de pânico sozinha, ela ela não acontece assim do nada. Então eu queria falar meu histórico. Eu tive um histórico assim meio ruim, na minha opinião, pelo que eu vivi, eu achei que foi uma vida um pouco sofrida. Não tô querendo pedir pena aqui, eu só tô querendo dizer que foi um pouco sofrido para mim. A minha interpretação disso tudo que eu vivi, para mim foi um sofrimento. Sofri um pouquinho, bastante, né? Um pouquinho bastante, engraçado, mas mais ou menos por aí. Então eu queria dizer assim, eu falo meu histórico aqui um pouquinho, vai lá. Sobre a crise de pânico, isso é minha experiência e visão sobre o assunto. Não sou dono da verdade, pode existir outras verdades, não sou médico especialista nisso, só falo minha experiência e que isso sirva para quem precisar. Histórico da minha vida pode ajudar a entender. Antes de falar sobre a crise, eu vou falar sobre esse histórico, vamos lá. Quando eu tinha 1 ano, meu pai se separou da minha mãe. Aí eu fui morar com meu avô e com a minha avó, vivi com meu avô e minha avó. Meu avô e minha avó tinham 12 filhos. Deu muito trabalho para eles, acredito. Minha avó tomava remédio para dormir, ansiosa, preocupada. E eu fui aprendendo tudo isso. Eu tive muitos problemas. Minha mãe se envolvia com droga e eu não quero aprofundar sobre isso, mas isso atrapalhou bastante para mim, muita coisa. Agora, se eu pudesse ter escolher novamente, o que você escolheria? Eu escolheria viver com a minha avó e com meu avô novamente. Lógico, se eu tivesse cabeça, eu ia ajudar minha mãe, né, a sair do que ela entrou e não conseguiu sair. Mas fazer o que, né? Aconteceu, hoje eu tô mais entendido sobre isso, bem mais resolvido. Ah, cresci com vários problemas por conta de tudo isso. Acredito, ansiedade, preocupação, medo, né? É, mas de qualquer maneira agradeço minha avó e meu avô e minha mãe e meu pai, agradeço todo mundo. Eu não entendia por que tanto sofrimento na minha família, porque não era só minha mãe e meu pai que separou, mas minha família, meus tios que viviam comigo, minha família inteira, era meio bagunçado. Aos 15 anos senti umas dores fortes no peito, ficava com medo. Teve época em que vivi se isolando, sozinho na escola, quase que não conversava com ninguém. Aos 18 anos minha mãe morreu. Aos 21 minha avó morreu. Aos 26 eu me casei, aos 27 meu avô morreu. Meus tios venderam a casa e eu fui morar na minha sogra. Passei muito estresse no casamento, desentendimento de casal, quem é casado sabe como que é. É difícil a convivência. E aí com 28 eu estava estudando num cursinho à noite e trabalhando. No cursinho, um dia à noite, eu tive uma crise de pânico. Eu tava normal e tive uma crise. Ah, daí tive aproximadamente mais 1 ano de crise até ir melhorando. E aí nunca mais tive, hoje eu tô com 33. Vamos para a crise. Um dia, 3 horas da manhã, eu acordei. Isso 10 dias antes de ter a crise. 3 horas da manhã eu acordei e eu estava passando mal, assim, um mal-estar, tipo moleza, como se a pressão tivesse baixa.
E aí eu fui, colocava a mão no coração, não sentia o meu coração. Mas eu sinto ele. Aí eu não tava sentindo aquela noite. Aí eu peguei e achei, nossa, meu coração pode parar. Aí eu fiquei meio desesperado, comecei a respirar rápido, ofegante, o coração disparou, sabe? Aí depois desse momento, eu fiquei uns 10 dias sem dormir direito, com medo de dormir. Ah, né? Aí eu fiquei 10 dias. Aí um dia, no outro dia, por exemplo, eu tentava dormir, eu sentia uma arritmiazinha, já acordava e ficava acordado até ser vencido pelo cansaço de manhã e dormir um pouquinho. E fiquei uns 10 dias mais ou menos assim. Quando eu chegava no meu serviço que eu trabalhava, eu subia umas escadas, tinha 10, 12 degraus e eu chegava lá em cima cansado já, não conseguia nem respirar direito. Após esses 10 dias eu tive a primeira crise. Nesses 10 dias eu percebi que eu estava muito ansioso. Exemplo, eu fui com o carro da empresa fazer uma manutenção num cliente, me atrasei, fiquei no trânsito, preso no trânsito. Eu ficava desesperado, a respiração ficava tensa e eu não conseguia relaxar. Por mais que eu tentava, eu não conseguia. Eu conhecia sobre meditação, tentava até ficar com a mente na respiração, mas não conseguia. Eu tinha que usar um artifício externo, tipo uma distração. Não dava pra mim tentar me controlar. Eu tinha que usar a princípio, para melhorar isso, eu tinha que usar um artifício externo, porque os artifícios internos ainda não estavam com um desenvolvimento tão bom que me ajudasse. Então eu ficava desesperado, a respiração. Uns 10 dias eu fiquei mais ou menos dessa maneira que eu falei pra vocês. Aí um dia eu cheguei na sala de aula, tava lá, 8h30 da noite, 60 alunos na sala, eu tava lá e eu senti uma mão, o braço meio formigando. Tá. Aí daqui a pouco eu fiquei meio controlando. Aí, daqui a pouco eu senti uma dor no braço. Aí senti uma dor no peito. Aí a vista escureceu. Aí o coração disparou. Aí eu tive a primeira crise de pânico. Aí eu falei pra minha esposa, chama alguém que eu tive acho que eu tive um infarto. Aí eu não queria me movimentar, porque se eu tivesse tido um infarto, se eu se movimentasse, podia morrer. Aí ela foi chamar alguém, mas como demorou muito, eu catei alguém pra sair da sala e fui sentei num banco lá fora. E aí começou, o coração disparava, tudo desritimado. Uma hora ele batia devagar, parava, outra hora tudo esquisito. Eu não entendia